lá no final da sua Bíblia, lá no final do Novo Testamento, apóstolo João, versículo 1 e 2, a palavra simples, mas muito importante também para nós. Ele dirige essa palavra ao presbítero, é um pastor. Presta atenção que são poucas palavras, mas tem coisas que se repetem. O presbítero ao amado Caio. O presbítero é o apóstolo João, ele mesmo se chamando de presbítero. Ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, ele fala que ama, e em seguida ele diz, amado. Acima de tudo, peço a Deus que tudo lhe corra bem, que Deus lhe dê prosperidade e que esteja com saúde, assim como vai bem a sua alma, assim como é próspera a sua alma. Esse Gaio era alguém com quem o apóstolo João tinha contato, ele conhecia esse Gaio, e nós vamos pegar uma inspiração aqui para trazer, para aplicar a nossa vida. Pai querido e amado, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, as nossas circunstâncias, os nossos desafios. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Mostra a Tua vontade, aponta para nós por onde nós devemos ir, para viver, como diz aqui, uma vida com saúde, uma vida com prosperidade, uma vida com uma alma aquecida pelo Teu amor. Abençoa a ministração dessa palavra, que Teu Santo Espírito opere com liberdade na vida de cada um de nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a Bíblia, ela nos surpreende a todo dia. Porque a Bíblia, ela é sempre atual. A Bíblia, ela não precisa ser renovada, ela é sempre atual. E o que nós vemos vivendo o tempo que a gente vive? Que as ciências comprovam a Bíblia. Que tudo que Deus falou, não é? Está na Bíblia. Existia um livro que eu gostava muito, né? Tudo que Deus falou estava certo. Falando só sobre saúde, falando só sobre higiene, falando só sobre cuidados médicos. E a Bíblia, ela se atualiza a cada dia. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala com Gaio. Quem é Gaio? Você já conheceu alguém chamado Gaio? Eu acho que a gente já conheceu o chamado Caio. Mas Caio vem de Gaio, né? Gaio significa uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa contente. E dizem os autores bíblicos que Gaio era alguém, ele era um pastor, e ele cuidava dos obreiros, ele cuidava dos evangelistas, ele cuidava dos itinerantes, ele apoiava as pessoas que pregavam o evangelho. Ele era uma pessoa que encorajava as pessoas a falar do amor de Deus, a pregar o amor de Deus. Ele passava isso para muitas pessoas, inclusive ele era uma pessoa que apoiava o apóstolo João, com quem ele tinha um relacionamento bem próximo. Ele apoiava, tanto que João fala, você me acolheu. E se você vê na outra coluna, ele fala de um outro obreiro, porque Gaio era alguém que puxava a rede com João. Nós falávamos disso aqui, né? Tem aqueles que puxam a rede com a gente, e tem aqueles que puxam a rede contra a gente. Nós falávamos disso aqui domingo. Então ele fala, se você vê, ele fala no
num versículo a seguir, que eu nem abri a Bíblia, ele fala de um outro que é Diófretes, que era um que não dava acolhida ao apóstolo João. Está lá do outro lado. Esse não dava acolhida a João, não deixava João falar, não deixava João ter a primazia, porque ele era um apóstolo que conviveu com o Senhor Jesus. Então é assim, tem gente que nos ajuda a puxar a rede. E tem gente, se você bobear, ela fura a tua rede. Amém, queridos? E Gaio era uma pessoa que puxava a rede com ele, com o apóstolo João. Já trazendo para você, quem é que puxa a rede junto com você? Quem é que soma com você? Adiciona com você, não fica assim calado, não. Fala qualquer coisa aí, um aleluia, um glória a Deus. Querido, a gente precisa identificar quem é com que eu posso contar que vai puxar a rede comigo. Quem é que eu já sei, esse aí eu não quero nada, porque se vier vai atrapalhar, vai furar a rede. Na minha família tinha disso, não sei se na tua tinha. Né? Aprendi isso com meu pai. Olha, vamos ficar tudo em segredo, só a gente que sabe. Não conta para ciclano, senão vai azedar tudo. Mas isso não tem na sua família não, só na minha. E olha aqui, querido, as palavras de João para Gaio são palavras cheias de amor, são palavras cheias fala de prosperidade. Então são palavras que é uma oração com uma bênção, que tudo lhe corra bem. Vamos praticar isso aqui, vira para alguém que está do teu lado, diga, meu irmão, minha irmã, que tudo lhe corra bem. Que você tenha saúde, que você seja próspero. Amém, queridos? Então, o apóstolo João, ele já começa a carta dele a Gaio, estimulando ele, que você seja saudável, que você seja próspero na sua alma, que tudo que você fizer corra bem. Na verdade, ele está falando três coisas, querido, que você tenha saúde física, saúde na sua alma, saúde emocional e saúde espiritual. Amém? Por que João está falando isso para ele? Porque para ele fazer o que ele fazia, ele precisava ter saúde, ele precisava ter equilíbrio emocional, ele precisava estar sempre ligado com Deus, queridos, porque ele cuidava de pessoas, ele ajudava pessoas, e pessoas às vezes, querido, são complicadas. Pessoas às vezes são machucadas, pessoas são feridas, pessoas às vezes você quer ajudar, mas ela nem quer a tua ajuda. Então, João está falando com sentido para Gaio, porque ele cuidava das pessoas, ele ajudava as pessoas, ele acolhia. E no meio dessas pessoas, quantas chegavam feridas, machucadas. Então, para ele fazer o que ele fazia, ele tinha que ter saúde física, ele tinha que ter equilíbrio emocional e tinha que estar sempre ligado com Deus. Já trazendo essa palavra para a nossa vida, para você viver na família que Deus te deu, no trabalho que Deus te deu, fazendo o que Deus te pede que você faça, você precisa ter saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Amém, queridos? Amém. Porque se faltar uma, a gente não se sustenta. Se faltar saúde física, eu não tenho condições de fazer o que Deus quer que eu faça. Se eu estiver desequilibrado emocionalmente, como é que eu vou fazer o que Deus quer que eu faça? Se eu não tenho vida com Deus, ligação com Deus, compromisso com Deus, responsabilidade com Deus, como é que eu vou ter equilíbrio emocional? Como é que eu vou ter saúde física?
Amém, querido? Vocês estão aí? Como é que a gente... Porque olha só, querido, cada um de nós aqui também somos pessoas que cuidamos de pessoas. Muita gente depende da palavra que a gente dá para elas. A nossa família depende de nós. Se nós que somos de Deus, chegando em casa desequilibrado, o que vai ser da nossa família? Amém, queridos? Por isso que eu botei assim, ó, se cuidem. Olha só, meu irmão, para você fazer o que você faz, você precisa ter saúde física. Para você fazer o que você faz, viver no meio que você vive, você tem que ter equilíbrio emocional. E tem que ser uma pessoa de Deus, ligada com Deus, ligada com a palavra de Deus, com compromisso com Deus. Amém? Então, aqui nessa introdução da carta, ele fala de 3 áreas, queridos, que nós temos que estar sempre cuidando nas nossas vidas. Amém, obrigado, Maria de José, pelo amém. R$20 depois na tua mão. Querido, para a gente fazer, diga para você mesmo, para eu fazer o que eu tenho que fazer, eu preciso de saúde física, eu preciso de equilíbrio emocional, e eu preciso estar sempre ligado com meu Deus, porque sem Ele, eu não posso fazer nada. Então, primeiro cuidado, essa é uma mensagem um pouco diferente. O primeiro cuidado que ele pede aqui, que nós temos que ter, é com o nosso corpo físico. Amém, querido? Porque olha só, se eu vou cuidar de pessoas, se eu vou cuidar da minha família, que eu quero dar um bom testemunho no meu trabalho, que eu quero falar do amor de Deus aonde eu moro, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é com a minha saúde física, é com o meu corpo físico, é com o que eu passo para as pessoas, é a minha linguagem corporal. A primeira mensagem que você dá para uma pessoa é a sua presença. Você nem precisa abrir a boca, você já chegou. Você está passando uma mensagem. Vou fazer um exemplo aqui. Eu chego aqui, vamos pregar, nem preciso abrir a boca. Só a minha postura, a minha posição, a minha linguagem corporal. Agora, se eu chego aqui, vamos falar do amor de Deus. Qual foi a linguagem que eu passei para você? Oi? Sem chance. Então, queridos, a nossa presença já é uma mensagem. Paulo dizia que nós somos as cartas de Cristo. Amém, querido? Então, a primeira mensagem que a gente dá com o corpo que Deus nos deu. Amém, querido? Às vezes eu capengo assim também. Às vezes eu também tenho dificuldade com uma porção de coisa, mas Paulo está pedindo, olha só, você que cuida das pessoas, você que acolhe as pessoas, você que convive com gente complicada, com gente difícil, em primeiro lugar, você precisa ter saúde física. Amém, querido? Por quê, querido? É com o nosso corpo que a gente transmite a mensagem do Evangelho, é com o nosso corpo que a gente testemunha, é com o nosso corpo que a gente compartilha. Interessante falar isso para vocês, né? Um estudo diz que a maior parte da mensagem que nós, quando estamos pregando, dando aula, fazendo, a maior parte da mensagem você dá pela a sua comunicação
visual. 55% é o que você apresenta. 38% é o tom da voz. E 7% são as palavras. Você já reparou que tem pessoas que o tom da voz dela te atrai? A maneira dela falar te atrai. E tem pessoas que o tom da voz, a maneira como ela fala, te afasta. Amém, queridos? Estou falando aqui com os pregadores do Evangelho que estão por aí espalhados. Amém? Aleluia. Obrigado, minha irmã. Então, querido, como eu me apresento, fisicamente, é a primeira mensagem que eu dou do Evangelho. Amém? Nós não pregamos aqui usos e costumes, mas a gente tem uma responsabilidade até com a maneira da gente se vestir. Eu vim de especial hoje, você reparou? Não é? Eu vim especial, de uma certa forma, porque a minha maneira de se vestir pode colaborar para o Evangelho e pode ser um contra-testemunho. Imagina Roberto Leal chegando aqui de sandália havaiana, bermuda e camiseta de regata. E um boné. Imagina você, Beck, chegando no fórum assim, para defender a causa de alguém. Imagina você chegar lá no seu trabalho, quem trabalha aqui? Só 2 ou 3, o resto é tudo vive de rendimento. Imagina você chegar no seu trabalho com o pijama que você dormiu essa noite. Se é que foi um pijama. Porque às vezes nem é, né? Você chegasse lá no seu trabalho, entrasse lá no elevador, o ascensorista ia olhar, o que aconteceu? Entendeu, queridos? A gente não prega usos e costumes aqui, que você tem que usar isso, usar aquilo, mas a gente também transmite uma mensagem na maneira que a gente se apresenta. Amém, queridos? Então nós, não, peraí, eu tenho uma reunião, eu tenho que ir com essa roupa. Aí eu vou encontrar com fulano, é melhor eu colocar. É uma reunião de trabalho, então é melhor eu ir mais formal. É uma pessoa que é meu amigo, então eu vou mais à vontade. Amém, querido? A gente, com o nosso corpo, a gente já passa uma mensagem. Amém? Então, João está pedindo aquilo, que ele cuide do físico dele. E isso aqui serve para a gente, querido. Eu tenho cuidado da minha saúde física. Olha o silêncio que caiu aqui. Eu tenho cuidado da minha saúde física. Eu tenho ido ao médico. Eu tenho cuidado. Fazendo os exames necessários. Olha só, meu irmão, para fazer o que você faz, você tem que ter saúde física. Para aguentar a tua família, o teu trabalho, o ministério que Deus te deu. Você tem que ter saúde física. Deixa eu puxar a sardinha para o meu lado. Você tem feito atividade física? Você tem dormido bem? Tem se alimentado bem? Comida boa, saudável? Ou é pizza todo dia? Amém, querido? Amém? Olha só, querido, parece bobagem que eu estou falando aqui, mas isso aqui é muito importante. Para eu fazer o que Deus quer que eu faça, imagina eu na minha idade,
Para eu estar aqui pregando o Evangelho, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que tomar remédio, se necessário. Eu tenho que cuidar da minha pressão. Quem aqui tem pressão? Quem não tem, já morreu. Amém, querido? Eu tenho que cuidar da minha pressão, eu tenho que tomar vitamina, eu tenho que tomar suplemento, eu tenho que tomar vitamina C, eu tenho que me cuidar, eu tenho que usar máscara, eu tenho que ir lá passar álcool gel nas minhas mãos, eu tenho que cuidar da minha saúde. Talvez essa seja a coisa mesmo que mais a gente ouviu nesse período da pandemia. As pessoas quando falavam com a gente, olha, se cuida, hein? Se cuida, se preserva. Amém? Não se mete aí no meio da torcida, não é? Sem máscara, sem proteção nenhuma. Se alimenta bem, dorme bem. Caminha um pouco, está todo mundo calado. Amém, queridos? Tem escada na sua casa? Tem escada no seu prédio? Não pega o elevador, sobe escada, desce escada. Está comprovado que as pessoas que moram em casa ou residências com escada duram mais. Você sabia? Duram mais. A turma lá do 200, todo mundo ali vai chegar aos 100. Aos 200, porque sobe escada, desce escada, sobe escada. Queridos, já está comprovado. Por quê? Porque você quando sobe escada, tu está bombeando a quem? O coração. Amém, queridos? A gente não precisa ir para o aterro para andar, a gente não precisa ir para uma academia, pagar caro para academia. Caminha na rua, queridos. Amém? Paro o carro aqui, vou lá no Largo do Machado resolver um problema, e vou andando, vou caminhando, amém? Depois volto caminhando. Pergunta para o seu irmão, você caminha todo dia? É saúde. Então cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, amém, minha gente? Coma bem, durma bem, faça atividade. Amém? Estou falando do físico. Cuida do seu físico. Amém? Primeira coisa que João falou. Segunda coisa que ele falou, querido. Ele fala da alma. Que seja próspera a tua alma. Você sabe que alma fala das emoções. Fala do nosso coração. Fala do nosso interior. Fala daquilo que está aqui dentro de mim e que ninguém vê. Só eu sei o que está dentro de mim. Só eu sei o que passa na minha alma. Então ele diz assim, que seja próspera a sua alma, que a sua alma esteja sempre emocionalmente bem, que você esteja sempre vivendo de uma forma feliz, alegre, contente. Se esforce para que você esteja bem. Será que a sua alma hoje está próspera? Ou a sua alma hoje está amargurada? A tua alma hoje está aflita? A tua alma está triste? A tua alma está estressada? Você está pelo lado de dentro estressado? Amém, querido? Eu já repito isso, para ver se entra no coração. O corpo, ele começa a adoecer pela alma. A alma é aquilo que você não vê, é aquelas emoções, aqueles sentimentos, é aqueles pensamentos que você tem, que ninguém sabe que você tem. É aí que você começa a adoecer. É um rancor que você guarda. É uma mágoa que você guarda. E você cultiva ela todo dia. Que ódio que eu tenho de fulano. Meu irmão, você não sabe, mas você está adoecendo. É na alma que você adoece. E é na alma, querido, é que nasce a nossa cura. Amém, querido? É na alma, dentro da gente. Estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor, vou fazer o que eu tenho que fazer, estou mais animado, estou mais encorajado. Você está se curando, é de dentro que vem a cura. Amém, querido? E aí, como eu dizia, né, que a Bíblia se junta com a ciência,
não é? Hoje os médicos já sabem que é da alma que vem a cura da pessoa. É por isso que o médico grita, berra, tenta tirar o paciente daquele comodismo, daquele pessimismo, daquela derrota, daquele fracasso. Levanta, dias melhores virão, você está melhorando, vamos caminhar um pouco, vamos sair dessa cama, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vocês estão aí? Levanta a tua alma. Amém, queridos? É interessante que muita coisa da nossa alma está associado, queridos, com a nossa boca. Outra coisa que eu ouvi, né, que nós somos os únicos animais que falam. Nós somos os únicos seres criados por Deus que falam. Macaco não fala, galinha não fala, ela canta. Passarinho não fala, papagaio até tenta. Nós somos os únicos seres humanos criados por Deus, seres criados por Deus, que têm o privilégio de falar. Mas ao mesmo tempo que isso é um privilégio, isso é um perigo. Porque às vezes a nossa boca fala muita coisa que não devia falar. Amém, querido? Por isso é que se você passar pelo livro de Salmos, você vai lá, bendize a minha alma ao Senhor, está lá, volta minha alma ao teu sossego. Por que está abatida, ó minha alma? Refrigera a minha alma. Então, queridos, a nossa alma, nosso coração, as nossas emoções estão muito ligadas ao que eu falo. Amém? E às vezes a gente se desequilibra emocionalmente por causa das besteiras, me perdoe usar essa palavra, que a gente fala. As nossas muitas reclamações, as nossas muitas queixas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, isso tudo nos desequilibra, querido. Amém? Ainda em relação, querido, à saúde, se posso dizer assim, da alma, são coisas que são da nossa responsabilidade. Quando eu estou com raiva, quem aqui que de vez em quando fica com raiva? Quando eu estou com raiva, quem é que faz essa raiva? Estou com uma raiva. Quem é que faz essa raiva? É a tua filha, é o teu patrão, é Deus lá de cima que manda. Vou mandar raiva para ele. Quem é que faz a raiva? Eu. Eu faço a raiva. Quem é que tem que cuidar da raiva? Eu. Amém, queridos? Quem faz sou eu. Estou magoado, mas estou muito magoado com fulano. Quem é que faz essa mágoa? Você próprio. Você pode dizer que a culpa é do outro, que o outro te xingou, o outro te ofendeu, o outro te desrespeitou, tudo bem. Mas quem permite você ficar com essa mágoa dentro de você, é você. Então quem tem que cuidar disso é você. Você que tem que resolver essa mágoa, esse ressentimento, essa birra que tu tomou com alguém. Quem é que faz a birra? Sou eu. Amém, querido? Amém. E a Bíblia diz que essas coisas nos afastam da graça de Deus, nos contaminam e contaminam a muitos ao nosso redor. Então, a gente entende, querido, quando você está diante de uma pessoa doente, aquela pessoa doente, é um médico que está falando, por favor, me escuta. Ela não está doente só no físico, ela está doente na sua alma. Faz sentido o que eu estou falando, querido? Aquela pessoa está adoecida por uma mágoa, está adoecida por uma perda, tem alguma coisa que ela ainda não conseguiu digerir, ainda não conseguiu elaborar, engolir.
Alguém aqui de vez em quando, estou aqui com um bolo aqui no... Já bebi água, já comi banana e o bolo não desce. Já sentiu isso? Ninguém, né? Foi algo que não deu para descer. Foi algo que não deu para engolir. Amém, minha gente? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, querido, que nos desequilibram emocionalmente. Uma pergunta, já para ir para o final. O que é que te desequilibra emocionalmente? Vou começar pelos homens. O que é que um homem, o que é que desequilibra um homem? Em geral, o homem é o provedor da casa, paga as contas, tem que cuidar da família. O que é que desequilibra o homem? Falta de dinheiro. Mexe com o homem direto. Então, mulher, tenha paciência quando o marido estiver duro, porque ele já está... Não tem peixe para trazer para casa. E o que desequilibra uma mulher? Quem? Mulher se desequilibra por falta de dinheiro? Mas o que mais desequilibra uma mulher? O que desequilibra mais você dentro da sua casa, na sua família? Você que é mulher, estou falando com as mulheres. Relacionamentos. Relacionamento com os filhos que dão trabalho, que são desobedientes, são rebeldes. Relacionamento difícil com um homem que é duro. Oi? Não estou entendendo, querido. Olha aí que mulher sábia. O dinheiro do homem não dá, eu vou dar o meu, que é a mulher, para ajudar ele. Olha aí que mulher sábia. Para terminar, queridos, João diz, olha, por favor, para fazer o que você faz, para você ser uma boa testemunha, para você pregar o evangelho, todo mundo sabe que você é crente, que é cristão. Primeiro, você tem que ter saúde física. Cuide da sua saúde. Vá ao médico, tome remédio, faça exercício, se alimente bem, durma bem. Faça tudo o que for necessário para você ter saúde física. Amém? Segundo, cuide da sua alma, das suas emoções. Não deixe essas coisas. Dinheiro tem hora que falta, mas cuida para que isso não te desequilibre, para que isso não te tire do teu prumo. Amém? E terceiro, ele fala, queridos, para cuidar na saúde espiritual, da comunhão com Deus, com a comunhão com a igreja, com a comunhão com o ministério, com a comunhão com o seu propósito de vida, aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém, queridos? Amém. Então eu termino lembrando o profeta Daniel, que era um jovem. Você conhece a história de Daniel, conhece a dieta de Daniel, que só comeu legumes, né? Você conhece essa história? Daniel, olha só, ele venceu 4 desafios, só para encerrar. Ele viveu 4 desafios, querido. Daniel viveu debaixo de 3 reis, não sei se era 3 ou 2, que eram, um deles foi Nabucodonosor, que eram, podemos dizer assim, pacientes psiquiátricos. Um rei que tinha uma doença psiquiátrica. Ele viveu debaixo do reinado desses reis e ele sobreviveu. O primeiro desafio que ele venceu, queridos, foi o desafio, que é um desafio que nós cristãos também temos que vencer, foi o desafio do isolamento social.
Daniel tinha 3 amigos. Lembra aqueles que entraram na fornalha de fogo aceso? Uma coisa que nós, para ter saúde física, saúde emocional, nós precisamos ter amigos, queridos. Gente com quem a gente desabafa. Gente com quem a gente conversa. Gente com quem a gente ora. Gente com quem a gente tem confiança de abrir a nossa vida. Amém, querido? O crente sozinho é um crente perdido. É por isso que a igreja é tão importante, queridos. Porque aqui a gente estamos juntos, em comunhão. Então eu não posso me afastar da minha igreja, porque é lá que eu ouço a palavra. É lá que eu tenho meus amigos, é lá que eu sei que eu posso desabafar. Amém, querido? Ele venceu isso, ele tinha os amigos dele. Segundo, Daniel se cuidou fisicamente, ele não comeu as iguarias do rei, ele só comeu legumes e verduras. Quer dizer, ele teve um cuidado com o físico dele, ele disse, pode dar os legumes para a gente, que a gente vai ficar mais forte que os outros. E ele se cuidava fisicamente, se podemos dizer assim. Outra coisa que Daniel venceu é que Daniel, ele se manteve intelectualmente atualizado, estimulado. Ele, enquanto no cativeiro, ele estudou, ele se atualizou, ele aprendeu a língua dos caldeus. Queridos, quantos de nós fizemos cursos durante a pandemia dentro de casa? Tem alguém aqui? Quantos durante a pandemia leram algum livro? Não só a Bíblia. E o quarto desafio que ele ganhou, ele não abriu mão do compromisso espiritual que ele tinha com Deus. Ele não abriu um compromisso, que nem você. Vem pandemia, mas tu veio para a igreja. Tem situação, mas você está na igreja. Você tem disciplina de orar, você tem disciplina de ouvir a palavra, você tem disciplina de ficar com Deus. Amém, querido? Então Daniel se alimentava de oração, se alimentava de jejum, se alimentava de comunhão com seus amigos. Amém, queridos? Nós, para ter saúde física, a gente precisa ter amigos, pessoas com quem a gente possa conviver, compartilhar, dividir. Amém? E eu acho que essa é a parte principal, né? Se eu não tenho vida com Deus, como é que eu vou ter vida com a minha família? Como é que eu vou ficar equilibrado emocionalmente? Então, o principal aqui, querido, a chaminé espiritual, todo dia tem que sair fumaça na nossa vida. Todo dia eu tenho que fazer algo espiritual, eu tenho que orar, eu tenho que escutar uma palavra, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que orar, eu tenho que fazer alguma coisa que mantenha o Espírito Santo vivo dentro de mim. Amém, queridos? Então, na verdade, o que João estava pedindo para Gaio é porque ele tinha muita responsabilidade nas costas dele. Ele tinha muita coisa, muita gente para cuidar. Queridos, e cuidar de gente não é fácil. Você que cuida de pessoas, que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos, sabe que às vezes isso dá trabalho. E se você não tiver saúde física, se você não tiver equilíbrio emocional, e se você não tiver a presença de Deus viva dentro de você, isso fica complicado. Então, o que João está falando aqui para Gaio é muito parecido com o que Jesus falou. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. E uma maneira de eu ter um bom ânimo é cuidando da minha saúde, é cuidando das minhas emoções e é cuidando da minha vida espiritual. Amém? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, se cuide. Presta atenção no que você come, presta atenção no que você faz, presta atenção no que você fala, presta atenção no que você pensa. Não é? Não deixe nada atrapalhar a mensagem que você dá lá fora. Quando a gente sai ali na calçada, está todo mundo nos filmando. Olha lá os crentes. Aí a pessoa vem falar com você, você dá um safanão na pessoa.
Amém, queridos. Que essa palavra sirva para você. Leva isso para sua casa. Leva, você cuida de muita gente. Você nem sabe, mas você está cuidando de muita gente. Você é referência para a vida de muita gente ao teu redor. Então seja uma referência de paz, seja uma referência de amor, seja uma referência de coragem, seja uma referência que traga saúde física para as pessoas, que equilibre emocionalmente as pessoas, que fale de Deus para as pessoas. Amém, querido? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração e depois nós temos que tirar a oferta missionária. Então eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu estou aqui para cuidar de vocês. Amém. Não é verdade, querido? Amém. Deus me colocou aqui, pastor Rafael, pastor João, os diáconos, diaconisa, todo mundo aqui. Para cuidar de vocês. Esse grupo aqui está cuidando de vocês. Amém, querido? Então abaixa a sua cabeça por um momento. Qual é a área da sua vida que você precisa de um toque de Deus? Um toque de Deus. Certa ocasião, um oficial foi pedir a Jesus ajuda para um funcionário dele. E aí Jesus, eu vou lá. Ele disse, não precisa, manda uma palavra e ele será curado. Talvez tenha alguém aqui que precise de um toque no seu físico. Você está aqui hoje, mas você não está saudável. Você está com dor, você está doente. Você precisa de um toque de Deus na tua saúde. Talvez você precise de um toque de Deus no teu coração, na tua alma, porque você não está feliz. Você está triste. Quem sabe machucado, quem sabe ferido, quem sabe decepcionado, frustrado, decepcionado, desesperançado. Talvez você aqui diga, eu preciso que Deus me toque para eu ter uma vida espiritual com Ele mais ativa. E eu vou orar por você, querido. Que Deus toque no teu físico, que Deus toque na sua alma, nas suas emoções, e que Ele te traga um renovo espiritual, um novo ânimo, para enfrentar tudo que você precisa enfrentar. Pai querido e amado, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. O Senhor não nos deixa sozinho. A tua palavra é fonte de refrigério para nós. O Senhor sempre está falando conosco. O nosso problema, Pai, é porque às vezes nós não fazemos o que o Senhor nos fala. E aqui, Pai, a tua palavra está pedindo que cada um de nós cuide da sua saúde. Eu tenho responsabilidade com a minha saúde, por causa das responsabilidades que eu tenho, os compromissos que eu tenho. Eu tenho que cuidar de uma família, eu tenho que cuidar de uma casa, eu tenho que cuidar de um ministério, de uma igreja. Então, Pai, eu te peço, toca na vida de cada um agora, Pai, com saúde. Saúde que venha da cabeça até os pés, expulsando toda a dor, toda a inflamação, todo o mal. Existem pessoas aqui que estão em tratamento médico, que vem o tratamento do Espírito Santo agora, o sobrenatural de Deus. Os médicos fazem o que é natural, Deus faz o sobrenatural. Cura o meu irmão, Pai. Livra ele de toda dor, de todo desconforto. Da mesma forma, Pai, que o óleo do teu Espírito venha com alegria
no seu coração, na sua alma, ali onde ele foi machucado, onde ela foi machucado, que o óleo de alegria do Espírito Santo venha cuidar de qualquer ferida emocional, qualquer ferida aberta e não fechada. Trata, Senhor, com teu amor, com a tua graça, com o óleo do teu Espírito. Da mesma forma, Pai, desperta o meu irmão, aviva a tua obra na vida dele, aviva o relacionamento dele contigo, dá fome pela palavra, dá fome pelo louvor, dá fome pela adoração, dá fome espiritual, Pai, de querer estudar, de querer aprender, de buscar a Deus, de experimentar a Deus na sua vida. Todas essas coisas, Pai, somos nós que temos que fazer. Então ajuda-nos, Pai, a viver com saúde, equilibrados e cheios da presença do Teu Espírito. Eu abençoo o meu irmão e a minha irmã nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor.